Terceiro, Filho único de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel e aos seus reis. Nestes casos, significa uma filiação adotiva, que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de particular e intimidade. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal de tais textos, que ele seja mais que um simples ser humano. Os que assim designaram Jesus enquanto Messias de Israel, talvez não tenham querido dizer mais. Mas não é este o caso de Pedro quando confessa Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, porque Jesus responde-lhe solenemente: não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. De igual modo, Paulo dirá, a propósito da sua conversão no caminho de Damasco: quando aprove a Deus, que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho aos gentios. Gálatas 1, 15 a 16. E logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Atos 9, 20. Será este, desde o princípio, o núcleo da fé apostólica, primeiramente professada por Pedro como fundamento da Igreja. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este lhe a deixou perceber nitidamente. Diante do sinédrio, à pergunta dos seus acusadores: então, tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu: é como dizeis, sou. Lucas 22, 70. Já muito antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai, diferente dos servos que Deus anteriormente enviara ao seu povo, superior aos próprios anjos. Ele distinguiu a sua filiação da dos seus discípulos, nunca dizendo Pai Nosso, a não ser para lhes ordenar: vós, quando rezardes, dizei assim, Pai Nosso. Mateus 6, 9. E sublinhou esta distinção: o meu Pai e vosso Pai. João 20, 17. Os evangelhos referem, em dois momentos solenes, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai, que o designa como seu Filho muito amado. Jesus designa-se a si próprio como o Filho único de Deus. João 3,16, afirmando por este título a sua preexistência eterna. E exige a fé no nome do Filho único de Deus. João 3,18. Esta profissão de fé cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus crucificado: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Porque somente no mistério pascal o crente pode dar pleno significado ao título de Filho de Deus. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada. Segundo o Espírito Santificante, pela sua ressurreição de entre os mortos, ele foi estabelecido como Filho de Deus em poder. Romanos 1, 4. E os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como a Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Apostolica me